Que alegria estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra, um programa que visa ensinar a Palavra de Deus, buscando sempre uma aplicação prática para a sua vida. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco. No último programa iniciamos o estudo de um dos menores livros da Bíblia, o livro de Obadias. Além de observarmos quais aplicações práticas podemos tirar para a nossa vida, devemos estudar esse livro lembrando que ele é um cumprimento da aliança abrâmica. Quando Deus criou para si esse povo único, prometeu a Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por isso, quando Edom tornou-se antissemita e tirou proveito do dia da calamidade de Jacó, quando Jerusalém caiu, passou a fazer parte da longa lista de nações destinadas ao pó e às cinzas, por terem perseguido o povo escolhido de Deus, como o terceiro Reich de Adolf Hitler. Num filme chamado Esconderijo, um velho, que parecia um rabino, aparece com sua enorme Bíblia. Ele olhou para fora através de uma janela e viu os soldados alemães da suástica, colocando o povo judeu em caminhões para levá-los para os campos de extermínio. Aí aquele velho judeu disse: agora ele mexeu com a menina dos olhos de Deus. Hitler está assassinando o povo escolhido de Deus. Isso será o fim. Desde os tempos bíblicos, a aliança de Deus com Abraão já foi ilustrada diversas vezes, em histórias do Velho Testamento e em outras do nosso século. Aqueles que perseguem o povo escolhido de Deus acabam nas cinzas. É isso que o livro de Obadias mostra que aconteceu com Edom, por ter perseguido os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Há mais uma aplicação no livro de Obadias, mais prática e pessoal do que aquelas que já mencionamos. A essência da mensagem de Obadias tem a ver com esses dois homens, Jacó e Esaú. Como dissemos no programa anterior, Jacó representa o homem espiritual, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo usurpador. Ele é um exemplo para nós, por buscar valores espirituais em sua vida. Vemos nas Escrituras que Jacó tornou-se um modelo para nós, um exemplo de homem espiritual. Ele foi o homem que deu o nome ao povo escolhido. Quando Jacó tornou-se uma nação, essa nação tornou-se um modelo para nós. Você está lembrado do versículo-chave do nosso estudo? 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem tem chegado o fim dos tempos. A nação de Israel não é perfeita, mas é nosso modelo e exemplo. Eles são um exemplo de eleição porque foram escolhidos por Deus. Também são um exemplo de livre escolha por escolherem não serem os escolhidos. O povo de Israel disse a Deus que não queria fazer parte do que Deus tinha planejado para eles. Dessa forma, Israel já é um exemplo e um alerta para nós. Olhando para os filhos de Esaú através da nação de Edom, temos mais uma mensagem e uma aplicação para a nossa vida. Esaú é a figura do homem carnal, do homem humanista ou materialista, que não se importa com o que é espiritual. O que descobriríamos se fôssemos fazer um estudo minucioso da vida de Esaú, hein? Descobriríamos uma vida que, através do povo de Edom, teve seu banquete de consequências. Esaú foi o cabeça de Edom. Esaú significa cabeludo, Edom significa vermelho. Edom foi o nome dado aos descendentes de Esaú porque ele era ruivo e muito cabeludo desde que nasceu. A cidade de Petra, onde os descendentes de Esaú viveram, era como se fosse uma grande rocha vermelha. Por isso o povo descendente de Esaú é chamado Edom, que significa vermelho. O que descobriríamos se fôssemos fazer um estudo minucioso da vida de um homem espiritual, hein? Com relação ao banquete de consequências, qual é o resultado de se buscar as coisas espirituais? Seguindo a vida de Jacó, vemos que seus descendentes tornaram-se a nação de Israel. Quais são as consequências de se viver uma vida indiferente a Deus, sem se importar com o que é espiritual? Encontramos a resposta quando seguimos a linha da vida de Esaú até que seus descendentes se tornam a nação de Edom. Quando você vive a vida como um homem carnal,
O banquete de consequências reservado para você chama-se Edom. Creio que esses dois homens, tão opostos entre si, são uma lição para nós no livro de Obadias. Uma das primeiras coisas que descobrimos sobre esses dois homens é muito interessante, na verdade. Levanta até algumas questões teológicas. Quando tomamos conhecimento desses dois homens, ambos estão dentro do ventre de Rebeca. Com isso, podemos dizer que todos nós temos o potencial de Jacó e o potencial de Esaú. É isso que a Bíblia nos ensina. Certo missionário trabalhava com os índios e foi visitar uma vila onde vários deles tinham se convertido. O missionário perguntou ao cacique, o cacique convertido já há 1 ano, "Como vão as coisas?" O cacique respondeu, "Como se eu tivesse 2 cachorros dentro de mim, brigando o tempo todo, um branco e outro preto." O missionário perguntou, "Qual deles está ganhando, hein?" O cacique respondeu, "Sempre ganha aquele ao qual eu o alimento." Há muitas maneiras de ilustrar essa nossa dupla natureza. Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, escreve, "Tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros." O conflito torna-se tão intenso que Paulo clama, "Ó miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?" A resposta é, Deus através de Jesus Cristo. Todos nós temos o potencial para algum tipo de esquizofrenia espiritual. Temos o potencial para o tipo de peregrinação espiritual de Jacó, em busca do espiritual. Mas também temos nosso potencial para Esaú. Esses dois potenciais estão dentro de nós. A questão é, você quer desenvolver o seu lado Jacó ou o seu lado Esaú, hein? Essa é uma das aplicações que podemos tirar do livro de Obadias. Estude a história de Jacó e Esaú, e observe como Jacó se tornou Israel e Esaú Edom. A crise de Jacó aconteceu quando ele lutou uma noite toda com um anjo que era Deus. A luta começou com Deus dando o primeiro golpe, como o agressor, mas a luta virou e no final Jacó era o agressor. Ele grita, "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Isso depois que Deus tinha tocado na articulação da sua coxa. Depois, lemos que lá mesmo Deus o abençoou e também o desafiou. "Qual é o seu nome, hein?" E Jacó respondeu, "Jacó." Então Deus lhe disse, "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel." Israel, que quer dizer lutador. Deus lhe disse, "Você lutou com Deus e com homens e venceu." Era como se Deus estivesse lhe dizendo, "Jacó, se você quer o máximo da vida, tem que olhar para dentro de si mesmo até que descubra o que eu quero que mude. Você tem que olhar para o alto, para entender que só através de mim as coisas acontecerão. E depois você tem que olhar ao seu redor e trabalhar os relacionamentos com as pessoas." Esse foi um importante capítulo da peregrinação de Jacó. A experiência de Esaú foi exatamente oposta à experiência de Jacó. Essa história nos ensina a buscar a Deus e dizer, "Senhor, que o Senhor me conquiste e seja o meu Senhor e meu Deus." E eu, sinceramente, quero superar essa natureza de Esaú dentro de mim. Às vezes, a única maneira que Deus tem para fazer isso é nos levando para o vale de Jaboque, para onde ele levou Jacó, para que ele também nos deixe mancos, como deixou Jacó, e para que também possa nos coroar. Sabe, eu acredito que todos têm os dois potenciais, o de Jacó e o de Esaú. Mas quando a batalha é travada em nosso interior, qual dos dois prevalece, hein? Às vezes você precisa ser levado para o seu vale de Jaboque, para que Deus o marque, como marcou Jacó, e depois o coroe, para que ele faça prevalecer em você o seu lado Jacó. Existe um banquete de consequências resultante da vitória do nosso lado Jacó ou do nosso lado Esaú. Se o lado Jacó prevalecer, o resultado está ilustrado através de Israel. E se o lado Esaú prevalecer, o resultado é Edom.
A figura de Edom ilustra várias coisas. Edom é o inverso da regra de ouro. A regra de ouro é estabelecida no livro de Obadias. Como você procedeu, assim será com você. O que você causou ao meu povo é o que acontecerá a você. Portanto, enquanto você estiver lendo esse livro profético de apenas um capítulo, o menor livro dos profetas menores, reflita sobre essas duas nações. Pense que as duas começaram como dois gêmeos no ventre de sua mamãe, chamada Rebeca. Para isso, busque no livro de Gênesis, onde lemos que Esaú vendeu seu direito de primogênito por um prato de lentilhas e cometeu o que chamamos de pecado de Esaú. Muitos jovens, quando percebem o que envolve o plano de Deus em suas vidas, mudam de rumo. Vamos ver o exemplo de um jovem médico missionário. O plano de Deus para a sua vida é que ele vá para a faculdade de medicina, que faça sua residência e estude durante todos os anos requeridos para tornar-se um médico. Essa é a parte do plano de Deus para a sua vida, mas suponhamos que entre o final da faculdade e seu curso de residência médica, venha-lhe a tentação. Sua namorada quer se casar. Eles pensam, se nos casarmos e ambos iniciarem a carreira agora, vamos conseguir usufruir uma bela profissão e aproveitar a vida. Se o casal não resistir à tentação e cometer o pecado de Esaú, cedo ou tarde eles olharão para tudo que conseguiram e vão ver que trocaram o plano de Deus por um prato de lentilhas, porque não obedeceram à perfeita vontade de Deus para suas vidas. Obadias usa a ilustração dos gêmeos, Jacó e Esaú, até que os dois se tornam duas nações e faz uma aplicação dessa alegoria. Quais são as consequências do pecado de Esaú e onde essas consequências acabam? Elas terminam em Edom. As consequências de viver como Jacó também levam a algum lugar. Apesar de Jacó ter sido um usurpador, ele também buscava os valores espirituais, e viver assim leva a Israel a ser a nação escolhida que glorifica a Deus. Tenho que parar agora, mas não esqueça que você possa lutar pelo que é espiritual e eterno. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.